Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Vamos falar um pouquinho hoje da morte, mas relaxa, já não vamos falar nada de coisa muito pesada, não. Nós vamos falar da morte dos Perpétuos, a irmã mais velha, né? A segunda irmã da Ordem dos Perpétuos. Engraçado aqui é que se eu falar para vocês morte, a figura que vem na sua cabeça é essa aqui. Uma caveira, uma foice, um sobretudo, uma figura tenebrosa. E como você pode ver no título, a morte é gentil. Ela tem um rosto quase angelical, assim, muito bem definido, com aspectos humanos. Ela não quer se assemelhar a essa figura grotesca que a gente conhece, porque para ela, os humanos já temem o seu serviço, os humanos já temem o seu trabalho. Então ela não precisa apavorar ninguém. Ela não aparece nessa forma, embora seja a forma que a gente mais conhece, não é a forma que o Neil Gaiman usa para representar a morte. Embora pela ordem de nascimento a morte seja a segunda mais velha dos perpétuos, atrás apenas do seu irmão Destino, a aparência da morte é de uma mulher jovem e bonita, sempre com um anque egípcio no pescoço. Anque, que é o símbolo egípcio de morte e renovação. Então faz muito sentido que ela use esse símbolo como seu sigilo, né, seu símbolo particular. Vamos falar um pouquinho para vocês entenderem um pouco mais desse aspecto. A morte, diferente de seus irmãos, não tem um domínio, ela não tem um reino, tá? O sonho tem o sonhar, o destino tem os jardins do destino, a desejo tem o seu próprio reino, a morte não tem. Porque a morte ela vive no linear, o linear da própria existência. E esse linear não é propriamente um reino, ela é unipresente, ou seja, ela pode aparecer em qualquer lugar que haja morte. Desde que alguém esteja morrendo, ela pode aparecer em qualquer lugar, qualquer planeta, qualquer dimensão, qualquer domínio. Então, o reino dela é o reino chamado linear, que não é um reino propriamente dito. Ela simplesmente existe, sob a consciência de que qualquer ser vivo vai morrer. Mas ela não tem um domínio, ela não tem uma casa. Ela está simplesmente ali, vagando ali, entre qualquer dimensão que ela quiser. Seja a dimensão do mundo desperto, né, que é o mundo humano, que a gente conhece aqui, ou os próprios sonhar, ou os jardins do destino. Ela simplesmente pode aparecer onde ela quiser. E desde que haja morte, ela sempre vai estar lá, né? Desde que haja um ser vivo morrendo, ela sempre vai estar lá. E a abordagem dela é uma abordagem bem tranquila. Ela não chega ceifando ninguém, não carrega foice nem nada. Ela simplesmente conversa com o mortal que está morrendo, com o moribundo. Ela conversa com o moribundo e explica para ele, ó, o fim da sua jornada acabou, está na hora, e está na hora de recomeçar em um outro lugar, em um outro plano de existência, tal, tudo mais. A maioria dá uma relutada. Não, não chegou meu tempo, tal. E ela vai explicando que cada um tem um tempo determinado. E a noção de tempo que ela tem é uma noção perpétua, né? Porque tem aquele cara lá na segunda temporada do próprio Sandman, né, da série, que é um cara que viveu, se não me engano, 300 ou 400 anos, e ele fala que a jornada dele foi um pouco mais longa, e ela simplesmente responde que ele viveu uma vida, assim como todo mortal. Ou seja, para ela, uma vida é uma vida. Não importa se são 6 meses ou 300 anos. Embora, como eu já tenha ressaltado, ela possa aparecer em qualquer ambiente ou qualquer dimensão, ela está quase sempre no mundo humano. Porque morre gente toda hora, né? Então ela convive muito com os mortais, né? Ela convive muito com os humanos e entende que nem sempre as pessoas estão prontas para a sua dádiva. Ela diz que as pessoas são muito relutantes. Ela tem vários poderes, eu vou citar aqui para vocês saberem, né? Onipresença pode estar em qualquer lugar, desde que haja morte. Ela pode ter uma certa invisibilidade, que é vontade dela. Ela pode aparecer tanto para o morto, só o morto vê ela, ou ela pode aparecer para todos dentro da casa, tipo, tô aqui. Entendeu? Ela pode ser uma forma visível ou apenas um espectro, que aparece apenas para o moribundo, aquele que está sendo recolhido. Ela também tem imortalidade, porque ela não pode morrer a menos que não exista mais vida no universo. Ou seja, até que exista um único ser vivo, a entidade morte não pode morrer. Lógico que o corpo da morte, né, o receptáculo, pode morrer se for quebrado aquelas promessas que a gente já citou lá no vídeo da morte do Morpheus. Vou estar deixando um card para vocês aqui. Se ela descumprir as regras, as moiras ou as bondosas podem sim ceifar a vida dela, né?
tirar ali a vida da morte, mas aí, como a morte é um conceito, ela renasceria em um novo corpo, com novas memórias, né? E seguiria o trabalho adiante. Outro poder que ela tem também é teleporte entre planos, porque ela pode basear-se em planos de existência. Ela pode tanto estar aqui na Terra quanto estar em Marte, desde que tenha seres vivos em Marte para que ela tenha que recorrer. Então ela pode passear entre planos de existência. Vida, morte, sonho. Ela pode estar simplesmente passeando. Ela é um dos seres mais transitórios que há, já que tudo que vive um dia tem que morrer. Né? Ela também tem uma forma mutável, apesar dela sempre aparecer com essa forma bonita aí que você está vendo, é porque ela normalmente vive entre os mortais humanos, ou seja, ela fica mais semelhante a nós, assim, com esse aspecto bonito, assim, mais jovial, para não assustar ninguém, que ela não usa aquela forma de caveira, como eu falei. Mas se ela aparecer para um marciano, ela vai tomar a forma de um marciano, porque fica mais familiar para ele. Então é aquela coisa, se ela for para um local onde, por exemplo, o Kilowog é outra raça. Se alguém da raça do Kilowog morrer, ela vai estar assumindo a forma daquela raça, para que fique mais familiar para o moribundo. Ela pode tomar a forma até de um parente que já morreu, para facilitar para o cara aceitar a própria morte, já que a dádiva dela é uma dádiva que ninguém está pronto para aceitar. Né? Contraste com a sua própria missão, né, que é recolher as almas dos moribundos, a morte é de longe a mais humana dos perpétuos. Porque, ao contrário do próprio Morpheus, que está sempre zangado, está sempre irritado, está sempre tentando cumprir as próprias obrigações, ou do próprio destino, que está sempre atrelado ao livro do destino e às consequências de seus atos, ou do próprio desejo, que só quer causar o desejo e a desordem nos humanos e tal, entendeu? Ela não. Ela entende que nem todos estão prontos para sua dádiva, tenta acalmá-los. E ela vive muito com os humanos. É aquela questão de, ela vive muito com os humanos porque tem sempre alguém morrendo. Então ela está sempre no mundo humano, recorrendo alguma coisa. Então ela vê muito como funciona o universo humano, o nosso mesmo, sabe? Pessoas, famílias, desentendimentos, entendimentos, abraços, partidas, ela vê isso tudo toda hora. E ela vê isso há muito tempo, porque ela estava presente quando o Big Bang foi criado. Então, assim, vamos pegar lá na origem do universo. Ela já estava aqui. Então, ela é muito velha. E por ter sido muito velha, ela viu isso por muito tempo. A ponto de se afeiçoar aos humanos. Ela se afeiçoa aos humanos. E ela é a mais humana dos perpétuos, porque ela trata com respeito, com carinho e até com uma certa afabilidade, né? Tentando afagar a dor de morrer, no caso. É uma coisa muito até bonita de ver que justa a pessoa que a gente menos quer ver, que é a morte, seja a mais tranquila de todos os perpétuos. Você já percebeu que o Neil Gaiman colocou ela muito bem representada com o Morpheus? Ela está sempre ao lado do irmão dela, o Sonho. E você sabe por quê? Bem, isso tem uma base mitológica. A gente vai lá na mitologia grega para dar uma ressaltada nisso. Tá? Isso tem uma base mitológica. Primeiro ponto. Quando eles foram criados, os perpétuos, foram criados na seguinte ordem. Primeiro veio o destino, atrelado a todas as coisas do universo. E assim que o primeiro ser vivo nasceu, surgiu a morte, que é a segunda dos perpétuos. E logo em seguida, o ser humano criou algo. Quando ele criou algo, nasceu a destruição, o terceiro dos perpétuos. E assim que o ser humano nasceu, veio a morte, a quarta dos perpétuos. Ou seja, ela é a irmã mais velha do próprio Morpheus. E é a que está mais vinculada com ele. Eu vou explicar o porquê que ela está mais vinculada com ele. Embora o Morpheus não seja tão humano quanto ela, né? Ele não tenha tanta humanidade, o sonhar e a morte estão muito prontos, muito assim, próximos. Porque o sonhar é você imaginar algo, né? Você vai imaginar, você está sonhando. Não é real. E a morte, você só pode imaginar o que tem do outro lado. Ninguém morreu e voltou para te contar como é. Então você tem fé ou acredita em algo. Então, logo, é a sua crença ou a sua imaginação. Então é isso. Ela é intimamente ligada ao fim de tudo e à imaginação própria do que tem do outro lado. Você crê em algo, você imagina algo, acredita em algo que vai ser a sua vida após a morte de acordo com a sua fé ou a sua crença. E no caso do sonho, você imagina algo porque está sonhando. Então, está muito ligado à sua imaginação, ao seu subconsciente, né?
E ainda tem o fato de que a morte, desde a mitologia grega, foi irmã do próprio sono. Por isso que a gente vê aquela frase, o sono eterno. O sono eterno é a morte. Sono eterno, dormir para sempre, é a representação da morte. Ou ainda, o sono é o ensaio da morte. Você já ouviu essa frase? Pois é. São intimamente ligados porque desde a mitologia grega, Hipnos e Thanatos, morte e sonho, são irmãos e gêmeos e filhos de Nix com Cronos, que faz parte da mitologia grega, que a gente vai explorar em outro vídeo e que está baseado literalmente na mitologia que o Neil Gaiman criou. Hipnos e Thanatos, morte e sonho. Morpheus e morte, que não são gêmeos, mas são muito bem relacionados. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.